Vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta em 1 João, capítulo 4, versículos de 1 a 3, fizemos a leitura no início. A beleza de você fazer uma pregação expositiva é essa, porque você dá sequência na carta, e isso é muito bom, porque nós temos a certeza de que essa palavra é uma palavra que o Espírito Santo conduziu para que nós ouvíssemos nessa manhã, porque ela já estava selecionada por Deus, né? Deus já sabia que hoje, numa data bem triste para o nosso país, para nós crentes, né, cristãos, Deus ia dar uma palavra dessa para nós, para nos orientar, e é isso que eu espero, em nome de Jesus. João deixa claro nesse texto que todo crente deve fazer a prova de tudo o que é dito na igreja. Isso não é algo novo para nós, nós já aprendemos isso. Tudo que é falado na igreja deve ser, e Paulo ele usa uma palavra assim, julguem, eu vou ler esse versículo, tá? Julguem, a gente não pode julgar aquele julgamento temerário, aquele julgamento onde você se coloca no lugar de Deus. Esse julgamento a Bíblia condena, mas julgar o que está sendo dito, isso é bíblico, e é nosso dever. Aliás, esse é o versículo mais ignorado da palavra de Deus, é julgar o que está sendo dito. E João aqui ele fala, por quê? Lembra que eu ensinei para os irmãos que essa epístola, ela é cheia de testes? João faz testes com os irmãos. Então ele fala, olha, filhos de Deus, filhos do diabo, amor, ódio, luz, trevas. Então João ele usa de contrastes para fazer testes, para que o crente possa avaliar o que está sendo dito e as pessoas que estão falando também. Porque João, como nós falamos domingo passado, ele tinha dois grandes objetivos nessa carta. Proteger a sã doutrina. Ele precisava proteger como um guardião da palavra de Deus. E o segundo é trazer de volta a alegria da salvação que os crentes estavam perdendo por conta do que os falsos profetas estavam falando, precisamente os gnósticos, bem de forma embrionária, mas aqui começa o nascimento dos gnósticos, que falavam que você podia sim fazer o que você quisesse com o seu corpo, porque isso não ia afetar nada a sua salvação. O importante era a gnosis, era o conhecimento. Então você fazia o que você quisesse com o corpo, porque a alma ela é inviolável e então não contaminava. Era uma heresia que foi crescendo, ela foi mudando de roupa, mas é basicamente isso que eles ensinavam. O Brasil é a prova cabal dessa realidade, e isso fica notório em tempos de eleições. A gente não está falando de política aqui, mas só para dar um exemplo de como nós somos fáceis de ser manipulados pelo que as pessoas falam, quando elas pegam o microfone. O nosso país é uma prova disso. Você chega na eleição, os mesmos políticos com as mesmas histórias sujas, eles vão até o seu tempo que eles têm de televisão e jogam promessas de acordo com o que está no coração do brasileiro, porque todo bom político sabe o que está no coração do brasileiro, promete e é eleito. E a gente sabe que isso é um ciclo, né, quase que de juízes, né? A cada 4 anos é esse sofrimento, nós somos enganados, votamos, eles ganham milhões, passamos 4 anos com necessidades terríveis, mas daqui 4 anos eles voltam, contam outras mentiras, com outras roupas, e nós falamos, ok, mais uma vez, colocamos o nosso dedinho e voltamos lá. Porém o texto acima não fala de política, graças a Deus, e sim de coisas espirituais que são muito mais relevantes, e muito mais impactantes, e muito mais profundos do que o tema político. Porque João está tratando de coisas eternas, que realmente muda o futuro do indivíduo, de como ele vive, e mais, em alguns casos, a salvação desse indivíduo. Porque alguns são salvos, mas são escravos de mentiras. Outros nem têm essa salvação, não foram alcançados. Então João tem uma preocupação muito grande, e o diabo também sabe disso. Não é diferente. Ele também sabe, ele também investe pesado, ele fica investindo tempo, tentando enganar as pessoas em relação à verdade sobre Deus, sobre o que Deus fala, sobre o que Ele revelou, e nós conhecemos isso, já ensinamos à igreja, que nós damos um nome para isso. Qual é o nome que nós damos? É um sistema anti-Deus.
tudo no mundo, no sistema, ele é anti-Deus. O que significa? Ele quer eliminar, apagar a imagem de Deus. Se for possível, nunca mais usar essa palavra criador. E tudo aquilo que lembra. Por isso que a igreja é afetada. Porque a igreja, ela é o quê? O corpo de Cristo. Ele é o cabeça. Nós somos a materialização do que Cristo falou. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. Então, a igreja ela tem que ser dizimada pelo sistema. O crente tem que ser apagado, porque ele lembra a Deus. É por isso que nas faculdades, e nós temos doutores aqui, nós vamos cada vez mais vendo um número maior de existencialistas, aumentando no Brasil, e criacionistas diminuindo. Então, de onde que veio o homem? Do macaco, de uma explosão cósmica, de qualquer coisa. Mas aquela história de que Deus criou... Não, aquilo lá... Gente, você tem que ser muito atrasado para você acreditar de que Deus criou o ser humano. Então é isso que a gente ouve muito, infelizmente, é fruto de um sistema anti-Deus. Por isso a mensagem central que nós colocamos para essa manhã, ela ficou um pouco longa, mas eu acho que ela resume o que eu quero falar essa manhã aqui. Todo crente deve examinar o que está sendo dito e combater as mentiras ditas pelos falsos profetas. Aqui fica um pouco diferente, mas pode deixar. Todo crente deve examinar o que está sendo dito e, com isso, combater as mentiras ditas pelos falsos profetas. É isso, basicamente, que o texto nos ensina. 3 passos como bombatistas, e eu fiquei surpreso com o nome de Mackenzie, nosso visitante. Seja muito bem-vindo, viu? Não precisa nem perguntar, é calvinista, né? Obrigado, Senhor, manda mais visitante aqui assim. Bom, fecha parênteses. 3 passos para identificar o que é verdadeiro e falso. Primeiro passo, colocar tudo à prova. Irmãos, o texto é tão claro. Olha o que diz. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. João, ele acabou de falar, no versículo anterior, é que todo crente salvo também possui a capacitação do Espírito Santo de Deus. Ele está dando continuidade no assunto que ele falou na pregação passada. Olha o que diz o versículo 24 do capítulo 3. Os que obedecem aos seus mandamentos, nele permanecem, e eles nele. Do seguinte modo, sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que ele nos deu. Olha o assunto, não é um assunto novo, ele está falando o que ele já disse. Ele falou do Espírito Santo de Deus, que nos capacita a viver a vida que Deus assim colocou na sua revelação, na palavra de Deus. João já disse isso anteriormente, que fomos ungidos. A palavra é unção mesmo. Eu fui pregar na igreja Assembleia, e eu preguei o texto da unção, quase que eu morri. Porque eu falei que todo crente foi ungido. Mas eu achei que era só aqueles 3. Não. Todo crente recebeu a unção do Espírito Santo. Quando você creu. Então ele dá sequência sobre esse assunto. Os falsos mestres falavam que, movidos pelo Espírito, estavam trazendo mensagem da parte de Deus também. Olha o que os falsos profetas estavam falando. Que também tinham o Espírito de Deus. Então, João usa esses métodos de testes, dizendo que existem outros espíritos, que não é o Espírito Santo de Deus. E aqui, irmãos, nós não temos esse costume, porque nós somos tradicionais, mas aqui você vai descobrir que tem um espírito, um específico, que atua no meio da igreja, e João dá o nome do Espírito. Às vezes a gente fica ouvindo tanta coisa por aí, e aqui a palavra de Deus revela para nós que existe sim a atuação de um Espírito, que não é o Espírito Santo de Deus, e ele fala do nome. E João fala, vocês não podem aceitar tudo que ouve das pessoas, dizendo que vem de Deus. Eis que o Senhor mandou te dizer, Deus me falou através de sonhos, Deus me deu uma visão, eis que o ungido do Senhor diz. João está falando, coloquem tudo à prova. E essa prática não era algo novo para os judeus, eles já sabiam disso. Por quê?
Em Deuteronômio, capítulo 13, versos de 1 a 5, olha o que diz o texto. Se aparecer entre vocês um profeta ou alguém que faz predições por meio de sonhos e lhes anunciar um sinal milagroso ou um prodígio, e se esse sinal ou prodígio que ele falou acontecer e ele disser, vamos seguir outros deuses que vocês não conhecem e vamos adorá-los, não deem ouvidos às palavras daquele profeta ou sonhador. O Senhor, o seu Deus, está pondo vocês à prova para ver se o amam de todo o coração e de toda a alma. Sigam somente o Senhor, o seu Deus, e temam a Ele somente. Cumpram os seus mandamentos e obedeçam-no servindo e apeguem-se a Ele. Aquele profeta ou sonhador terá que ser morto, pois pregou rebelião contra o Senhor, o seu Deus que os tirou do Egito e os redimiu da terra da escravidão. Ele tentou afastá-los do caminho que o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou que seguissem. Presta atenção no final. Eliminem o mal do meio de vocês. Observe que o sinal aqui, que os falsos profetas profetizaram, aconteceu. Não é que eles disseram algo e não foi, não, aconteceu. Por isso que as pessoas perguntam, pastor, como que alguém pode ir num local de idolatria e chegar lá de muletas e sair sem as muletas? Isso não é novo. Os falsos profetas falam e acontecem as coisas. E aqui fica claro por que Deus permite que isso aconteça. Para provar vocês. Olha a sacada de Deus. Deus fala assim, deixa acontecer, sai pulando, joga fora a muleta. E agora? Quero ver a reação dos fiéis. Muitas vezes, irmãos, nós não vamos ler o texto, Mateus 7 fala isso. Jesus disse, muitos vão expulsar demônios, vão realizar milagres em meu nome, mas afasta de mim, porque eu não conheço vocês. A gente não poderia ser tão inocente em relação ao mundo espiritual, como o pastor Braulio acabou de falar no início, uma batalha espiritual. Colocar à prova todas as coisas. João fala de falsos profetas no Antigo Testamento, e ele fala também agora no Novo. O texto que eu citei para os irmãos, 1 Coríntios 14, 29, tratando-se de profetas, mais uma vez, por que profetas? Porque são os homens que falam da parte de Deus, profetas. Falem 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. A proposta dos falsos profetas, tanto no Antigo quanto no Novo, era para que os crentes se desviassem de Deus, diferente de cultuar o Deus verdadeiro. Irmãos, eu sou um pastor que foi dito aqui, nós temos 3 pastores, eu sou o pastor responsável pela igreja, mas eu tenho 2 irmãos, 2 pastores que me ajudam muito aqui. Pastores que me auxiliam em muitas das coisas, principalmente naquilo que eu sou fraco, que eu não tenho habilidade. Esses 2 irmãos, pela graça de Deus, compensam essa fragilidade que eu tenho. Mas a minha preocupação, de fato, hoje, não está aqui dentro somente, porque a gente tem que olhar tudo, mas são o que está na casa de vocês. Eu descobri recentemente que eu tenho mais de 100 pastores auxiliares. Sabia disso, Igão? Eu tenho mais de 100. Eu não sabia. São os homens que vocês escutam na casa de vocês. E eu nem sei o nome deles, mas eles são meus pastores auxiliares, porque eles estão doutrinando vocês. Eles estão ensinando vocês. Muitas das coisas eu consigo pegar aqui, mas tem coisa que eu não pego. E a pergunta é, o que é que vocês estão aprendendo? Eu volto a repetir. Irmãos que já passaram por essa igreja, que nós amamos, saíram daqui, porque alguém lá fora falou algo diferente do que a gente prega aqui. E essas ovelhas foram com essas pessoas. Vocês sabem disso, que vocês conhecem. Se a gente não tomar cuidado, a gente pode ser uma presa também. De bons pregadores, bons livros, boas coisas, que até tem coisa legal, mas às vezes, irmãos, a raiz
ela vai levar você para longe de Deus. E eu que não estou julgando todos os pastores que vocês estão ouvindo, de forma alguma. Mas estou dizendo assim, cuidado com o que está sendo dito. Nem todo mundo é uma Jaqueline, né? A Jaqueline é fácil de saber quando ela está ouvindo um pastor auxiliar que não pensa como eu. Porque ela vê e na hora ela fala, pastor, eu acabei de ouvir uma pregação e o que o pastor falou não tem nada a ver com o que você prega lá. E mais, eu acho que ele está certo e você está errado. Eu queria que todo mundo fosse que nem ela. Primeiro que eu posso bater. Não, bater não. Mas eu posso falar, irmã, que bom que você falou. E aí juntos a gente vai ver o que o pastor trouxe, por que ela viu. E às vezes o pastor é um homem de Deus. Nem todos são falsos profetas, mas ele tem uma visão e uma linha teológica diferente da nossa. E a gente conversa, e a gente chega a uma conclusão, e a gente se entende, e nós se amamos. A gente se entende. Mesmo que tenha que ter uma discussão, a gente vai continuar se amando, porque nós somos irmãos e sabemos que é assim que tem que ser, como corpo e família que nós cantamos aqui. Agora, para isso, vem o segundo passo. Eu estou dentro do prazo, tá, irmãos? Sei que está calor, mas tenham paciência. Segundo passo, aplicar critérios da palavra de Deus. Irmãos, meu Deus, isso aqui é o básico. Olha só, verso 2. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus desse modo. Como que eu faço isso? Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Por que esse versículo ele está usando como critério? Ele está dizendo assim, o critério é a palavra. A pergunta de João é simples. O que a palavra de Deus falou sobre Jesus? Essa é a pergunta. Qual é a resposta? Jesus é, que nós agora vamos responder. Jesus é, e ele é homem. Então nós falamos, no passado, a gente falava, ele é totalmente homem, 100% homem, e totalmente Deus, 100% Deus. Hoje, se usa mais a expressão, ele é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Quem foi que disse isso? A palavra foi revelada. E nós cremos. O que os falsos profetas estavam ensinando? Ele não é homem. O que eles estavam dizendo? Que Jesus era um fantasma, que era um holograma. Ele não tinha matéria. Por quê? Porque se ele tivesse matéria, o pecado estava nele. Olha a linha de construção teológica desses hereges, e que foi crescendo, e que estavam tirando a alegria da igreja. E João corrige, fala, não, ele é sim. E aqui nós encontramos, como critério a palavra de Deus, olha só Mateus capítulo 1, verso 20. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Gerado significa concepção milagrosa de Jesus. Pelo Espírito Santo. Jesus veio em carne, algo que o Espírito Santo confirmou. Então, como os falsos mestres, falavam o contrário. Então, João, irmãos, usa uma coisa que eu peço assim, me humilhando para vocês. A palavra é essa. Eu como pastor, eu me humilho. Eu rasgo as minhas vestes. Eu coloco meu rosto no chão. Por favor, usem a palavra de Deus como critério. Por favor. Porque a palavra de Deus confirmou. Um texto que nós pregamos aqui. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Pregamos várias vezes, ensinando os irmãos. Mas quando chegou a plenitude dos tempos, quando Deus quis, quando Deus aprove, Deus enviou o seu filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei. A palavra de Deus fala isso. Não foi somente João, mas Paulo também chamou a atenção dos irmãos para esse perigo. 1 Coríntios capítulo 12, verso de 1 a 3, diz, irmãos, quanto aos dons espirituais, eu não quero que vocês sejam ignorantes. João e Paulo eram um pouquinho mais bravos do que eu. A gente não faz ideia, a gente vê os escritos, mas conviver com eles, ele fala assim, olha, vocês estão sendo ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos.
Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, ou seja, anátema. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Ou seja, os coríntios estavam fazendo uma bagunça com os dons, alguns estavam amaldiçoando Jesus, e outros chamando Jesus de Senhor, mas não tinha a presença do Espírito Santo. E isso era evidenciado através de suas vidas porcas. É o que você vê na mídia. Como pode ter a presença do Espírito Santo se você escreve Jesus 100%, Jesus é meu Salvador, coloca na sua testa e sai num carnaval? Não bate essa informação. Ontem nós passamos por uma experiência, foi muito interessante. Eu já havia prometido para a Jo assim, Jo, a gente passou por semanas difíceis, vamos sábado almoçar. E ela gosta de um restaurante do lado da matriz de Atibaia, que ela gosta de comida japonesa. Então eu fui lá com ela e levamos a nossa neta, a Helena. Quando nós chegamos, toda a parte central de Atibaia está fechada. E nós não sabíamos. E tentamos entrar, chegamos lá, a pessoa falou, tem que ser revistado e tem que colocar uma pulseira de identificação na criança. Eu falei, mas a gente não vai pular carnaval. A gente vai no restaurante, não, mas tem que ser revistado e tem que colocar uma pulseira. Eu falei, pronto, está feita a bagunça. Mas acabei de pensar, entrei na fila, qual foi a primeira pessoa que me atendeu? Bom dia, pastor Gilmar, da Primeira Igreja Batista de Terra Preta, CPF, número... Ela sabia tudo de mim. E ficou um silêncio. Eu falei, irmã, eu vim almoçar. E eu quero passar. E não tem onde passar. Ela quer comer comida japonesa. Eu não vou levar minha netinha para o carnaval. Mas percebam que foi uma situação que às vezes nos dá uma lição. Né? Não vamos ter um julgamento, sabe aquele julgamento que eu falei, temerário? Mas cuidado, nós fomos realmente para almoçar, apesar que depois a Jo ficou, não, estou brincando, ela não ficou. Mas às vezes a gente vai em ambientes, vai em situações que não confere com aquilo que o Espírito Santo realmente traz para nossas vidas. Esse é um cuidado que nós temos que ter. Nós somos, almoçamos, voltamos e espera a Deus que ninguém tenha tirado uma foto nossa, colocado em algum lugar aí dizendo outra coisa. Quando que foi criado o metro? Vocês lembram? Que século foi criado o metro? Metro, a régua de medir, centímetros. Século? Me ajuda. 18. Não foi na França? Foi criado na França. Esse instrumento de medir. A França foi o pai da criança e depois se estendeu para o mundo. O metro até hoje é um instrumento usado para você saber se está certo ou errado. Se eu olhar para essa porta e falar, essa porta tem 2,20 metros, e o Braulio falar, não, tem 2,40, e eu falar, não, eu acho que tem 2,20, e ele falar, não, tem 2,40, o que a gente tem que fazer para saber quem está certo ou errado? Pega o metro. A palavra de Deus é o nosso metro. É a nossa régua de medir. Meu irmão, pensa comigo, vamos ser agora um pouquinho inteligente. Não, desculpa, essa frase não ficou boa. Vamos ter sabedoria. Tudo nessa vida que eu falar para vocês, e vocês tiverem a ousadia de dizer assim, pastor, aonde você viu na Bíblia o que você está falando? Olha como vai ajudar o nosso relacionamento. Porque vocês vão colocar numa situação que eu, toda vez que for dar um conselho para vocês, vou pensar, será que eu estou usando a nossa régua de medir? E se a gente se estender isso, essa prática, não só com o pastor, mas com cada um de nós, e toda vez que surgir um assunto, a gente falar, vamos usar a régua de medir, acabou o nosso sofrimento. Inclusive, com isso, vão até tirar aquele apelido que colocaram na gente aqui. Que eu não sei se você sabia, Digão, colocaram um apelido na nós aqui, 5ª série C. Porque a gente fica brigando de coisas que é apagador, a borracha, caiu a borracha no chão. Na sua igreja não tem isso, né? Esse tipo de confusãozinha assim. Às vezes a nossa briga de 5ª série C. Mas por quê? Porque a gente não olha para a palavra de Deus. E eu estou me incluindo aqui, tá? O círculo passa aqui, ó. Eu não estou pensando em uma pessoa e uma família. Eu estou falando para todos nós aqui. E é da parte de Deus, porque é a palavra de Deus que está falando. 1791 foi o ano que os franceses inventaram aí a medida padronizada para ser utilizada em todo o mundo. Metro. Os gnósticos diziam que podiam fazer o que quisesse, porque eram pecados na carne. Mas João fala assim, não é possível. Por quê? Porque na cabeça de João, o que estava? Você é aquilo que você crê.
Não tem sentido o que vocês estão falando. Não bate com a palavra de Deus. Como pode vocês falar que Jesus é um fantasma, sendo que a Bíblia diz que ele é homem e Deus? Irmãos, essa segunda parte da pregação é algo muito profundo nas nossas vidas. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, sem entrar em particularidades. Esqueça particularidades, porque qual que é o defeito que acontece com o pastor, né? O pastor, ele visita muitas famílias. Essa semana, depois que eu peguei o carro, eu tentei visitar o máximo. Essa semana, de novo, tem mais um grupo de famílias para visitar. E nós conversamos muito. Às vezes, eu estou falando um assunto aqui, que você pode estar pensando assim, pensou em mim. Pensou na conversa de semana. Irmãos, esqueça, por favor, tire isso do seu coração. Eu estou falando para a igreja no modo geral. Como nós sofremos nesta igreja por não usar a palavra de Deus como régua de medir. Chega a ser desanimador. Porque todos os assuntos que você vai falar, irmãos, às vezes não tem sentido bíblico o que você está falando. E o pior, às vezes é uma má interpretação. Também que pode acontecer. Mas o que nós precisamos? Nós precisamos usar o que João sempre falou aqui. Qual que é o filtro para a gente chegar numa equação equilibrada da nossa igreja? O amor. Meu irmão, o amor. Eu preciso amar as pessoas. Eu preciso amar esse corpo. Nós temos inabilidades. A gente estava agora aqui no fundo com um casal chorando. Por que chorando? Porque nós 4 oramos, conversamos, falamos da nossa vida e nós reconhecemos ali como nós somos podres. Como o pecado, ele causou fissuras de caráter na gente. E a gente precisa ser humilde, reconhecer isso, irmão. Sabe por quê? Porque daqui a alguns anos você não vai estar mais aqui. Você vai para uma outra igreja. Alguns não vão estar aqui comigo. E se você não usar esse princípio, você não vai ser feliz lá. Porque esse é o princípio libertador. Eu estou conseguindo transmitir o que estou falando? Está fazendo sentido o que estou falando aqui? Porque se você aprender isso nessa pregação, já vai trazer alívio para a igreja. Quando você vier para uma reunião aqui das Amadas do Pai, com essa mentalidade, como é que você vai sentar ali na cadeira com a Gleice? Se você usar esse princípio. Senhor, eu vim aqui nas Amadas do Pai, mas no meu coração, eu peço ao Senhor, revela para mim, através da serva do Senhor, que está aqui na minha frente, a irmã Gleice, o quanto eu sou podre. Mas o que a gente faz? A gente vai para as reuniões, não nas Amadas do Pai, mas às vezes uma coinonia, numa outra reunião, e a gente fica olhando o quanto os outros são podres. A palavra de Deus não traz isso para nós, irmãos. A palavra de Deus, ela fala assim, olha, você tem que se renovar e ser parecido com Jesus. Usa a régua de medir. É um desafio. E eu agradeço, porque eu saio de uma reunião dessa chorando, porque não foi uma reunião de festas, foi uma reunião de choro, de lamento. Mas eu saio dali, Senhor, obrigado. Porque se não fosse a tua graça, eu estava pulando o carnaval hoje. Eu estava chegando em casa hoje. Porque o que faz a diferença do Gilmar e da pessoa que passou a madrugada toda na imoralidade é a graça. Tira a graça da vida do Gilmar, eu sou igual a eles. Então eu preciso entender isso, usar a palavra de Deus como régua. Régua de medir no meu casamento. Gente, casamento é fácil? A gente brinca aqui, mas não é fácil. Porque nós descobrimos biblicamente que as mulheres pecam mais que os homens. Não. A heresia, né? Todos nós somos pecadores. E a gente realmente tem desajustes. Então, eu gastei um tempinho maior para falar da segunda parte. Por favor, irmãos, vamos criar esse hábito em nome de Jesus. Assim, eu vou procurar o pastor Gilmar e o pastor Braulio e o pastor Quina para conversar. Primeira pergunta que eu devo fazer antes de eu sair da minha casa, orar e dizer, Senhor, o que eu estou falando é fruto da minha régua de medir, que é a palavra de Deus? Eu examinei a Bíblia, eu sondei o meu coração? Sim, então eu vou falar com eles. Por favor,
Você vai nos ajudar muito. E eu também preciso cada vez mais criar esse hábito. Terceiro, compare os resultados, que é o óbvio, né? Você examinou, usou o critério, agora você precisa ver o resultado. Verso 3. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo. Olha o nome do espírito. Acerca do qual vocês ouviram que está vindo. E agora já está no mundo. Muito bem. Esse é um texto fácil da gente entender. Por quê? Porque nós já pregamos aqui. Né? Nós já ensinamos a igreja. Então, Ivan vai vir aqui explicar para nós o que ele está falando. Não, estou brincando. Diz assim, o espírito que influenciava os falsos profetas era do anticristo, é um personagem que virá no futuro, ele vai se revelar, a gente não sabe que momento vai acontecer da história, mas ele é um personagem que a Bíblia fala, ele vai vir, ele vai usurpar as coisas de Cristo, por isso que ele é o anticristo, né? Não era do Espírito Santo de Deus, e sim uma mensagem vinda do anticristo, um homem que irá surgir no futuro, e ele será a personificação do engano e do erro. Um personagem com uma capacidade de persuasão incrível. Irmãos, o anticristo não é o que vocês escutam falar. Ah, presidente de tal país. Ah, tal bilionário. Não, 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 não. Esses homens são infantis. O anticristo, ele vai enganar o mundo. Vocês não têm noção. Ele vai dizer assim, sabe a segunda volta do Messias? Jesus não prometeu que ia voltar? Pois bem, olha eu aqui. E ele vai usurpar, ele vai promover paz, ele vai trazer paz entre as nações, ele vai ter um poder sobrenatural. Não é, esqueçam esses caras da televisão que vocês estão vendo aí, nenhum deles chega no pé do anticristo. Para aqueles que dependem da sua dispensação, você nem vai estar aqui. Depende do que você quer com escatologia. Espírito do anticristo, daquilo que capacitará o anticristo. E isto já está atuando agora. Olha só, 2 Tessalonicenses 2, versos 6 e 7. Olha como está claro que esse espírito atua na igreja. E agora vocês sabem o que está detendo, para que ele seja revelado no seu devido tempo. Alguns professores falam que esse versículo está falando que o que detém é a igreja, né? Então, a igreja ainda está aqui. Para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Independente da sua interpretação aqui, o fato é que esse espírito ele já atua. Esse espírito ele é real, ele paira, enganar as pessoas. A marca dos últimos dias é a proliferação dos anticristos, os falsos mestres. Irmãos, não tem como a gente olhar para esse texto e não dizer assim, olha o nosso país. O que mais cresce são heresias. Nós estamos ouvindo, testemunhando. Nos nossos olhos estão vendo pessoas que estão em igrejas evangélicas, que se professavam como crentes, voltando para o espiritismo baixo. Você quer saber o que é espiritismo baixo? Depois você conversa comigo. É o pior espiritismo que tem. Pensa bem no que eu estou falando. Pessoas que se batizaram por imersão, participaram da Santa Ceia, assumiram ministérios, estão voltando para o espiritismo baixo. Absurdo. Abrindo animais, tirando órgãos de animais, bebendo sangue. Como a gente pode ignorar essa atuação desse espírito enganador? Nós temos aqui em São Paulo uma construção que o pessoal fala que é o templo. E tem gente que vai lá, irmãos, e vou falar para você, deixa 10 mil reais lá. Porque crê que ali é o templo mesmo. Original. Ai. Eu não sei vocês, mas eu, quando eu leio, até postei essa semana do John Piper, uma coisa que, como pastor, eu falei, olha, a gente lê a palavra de Deus e vê o quanto a gente precisa melhorar, e eu me incluo nisso. O que fazer com esses homens? Vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versos 18 até 20, nos dá aqui algo que já foi revelado no início da pregação.
Apocalipse capítulo 2, versos 18 a 20, diz assim: ao anjo da igreja de Tiatira, escreva: estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as suas palavras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e a sua perseverança. E sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Olha só que ele só está elogiando aqui, né? Não é verdade? Ele está reconhecendo o que a igreja fazia. Ele falou o quê? De fé, amor, serviço, perseverança. No entanto, preste atenção, irmão. No entanto, apesar de todas essas virtudes de vocês, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, com seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comer alimentos sacrificados aos ídolos. Jezabel era uma referência à personagem Jezabel, rainha do reino de Israel, esposa de Acabe, e é conhecida por sua influência nefasta, imoral e idólatra. A Bíblia nos alerta que essa realidade não é somente uma ideia. O engano tem poder de destruição real. É a ferramenta pela qual Satanás mata, rouba, destrói. Não está no mundo das ideias. O engano é real. Ele leva as pessoas à destruição, à família. E, irmãos, nós precisamos entender isso. Nós precisamos. A frase que o pastor Braulio usa nessa igreja: crentes de verdade, me dá arrepios. É que ele é diferente de mim. Ele fala, se é crente de verdade, ele canta, ele dança, ele beija todo mundo, porque é dele isso. Quando ele fala, crente de verdade para mim, eu começo a cair minha pressão aqui. Eu falo, Senhor, que padrão, mas ele está certo. Ele está certo. Porque ele está colocando a régua aqui, ó. Ele coloca a régua lá em cima, está certinho, pastor. Mas ele mesmo falou, tenham temor também. Tenham temor, porque essa palavra ela traz uma responsabilidade muito grande sobre cada um de nós, ser crentes de verdade. A conclusão para essa pregação eu copiei de alguém. Eu vou falar 5 pontos do sino de Dort. Não tem nada a ver. Eu vou falar 5 pontos que foi passado para a nossa igreja essa semana. Vou ler e depois vocês falam quem que passou isso para nós, tá? Foi passado na nossa igreja essa semana, no grupo da igreja. Vamos lá. Conclusão. 5 pontos para o seu dia a dia de maior intimidade com Deus. Estude a palavra de Deus diariamente. Conheça a verdade. Lembra do teste do dinheiro? Como é que eu vou saber o qual é falso? Se eu souber qual que é o verdadeiro. Estudem, leiam, amem. Olhem a Deus, Senhor, pegue fogo no meu celular, exploda meu celular. Preciso ler mais. Creia e aceite as verdades da palavra de Deus, porque também, aí tem outro detalhe. Uma é você descobrir a verdade na palavra de Deus, a régua. O outro é você aceitar. Concorda comigo? Imagina, eu e a Jo, né? A Jo fala assim, Gil, para de ficar usando nós como exemplo, porque o pessoal pensa que a gente não vale nada, porque só fala coisa ruim nossa. Eu falo, Jo, mas eu vou falar, os outros vão ficar se ofendidos. Então eu sei que eu e você se entende. 35 anos de casados, não vamos separar mais, vamos morrer junto, um vai enterrar o outro, está tudo bem. Então imagina, eu sou a auxiliadora do meu marido, que é o líder espiritual. Então seja na prática. Porque se eu entendi que a verdade está dizendo, eu preciso aceitar essa verdade. Eu devo ser auxiliadora. Do mesmo modo, Gilmar. Eu sou o seu líder espiritual, porque a Bíblia diz lá, viu? O pastor falou, olha, ele é um líder. Então seja o líder. Seja o líder da sua casa. Para de deixar a sua mulher ter razão sempre. Isso não é saudável. É machista. Meu irmão, escuta o que eu estou falando para você. A sua esposa, minha esposa, é uma bênção, mas nem tudo que ela fala, ela tem razão. Sabe por quê? Porque você não tem razão em tudo que você fala. Agora, tem homens que deixam a mulher dar a batida da casa, faz. Irmãos, e de novo, tá? Eu preciso repetir, porque senão alguém vai se ofender comigo. Eu não estou falando de uma pessoa. Eu estou falando do meu casamento. Eu estou falando que eu e minha esposa temos dificuldade dela ser submissa e de eu ser o líder, ok? Estou falando do Gilmar e da Jo. Porque, irmãos, família disfuncional é uma desgraça para a igreja.
Porque não é a régua de medir, não é o que a palavra de Deus falou. Expulse diariamente as mentiras que o inimigo envia. Declare a verdade contra a mentira. Sabe o que estão pregando no meio da igreja? O espírito enganador. Sabe qual que é a pregação dele? Que nós somos derrotados. Que nós não vamos chegar. Que essa igreja não tem capacidade. Que nós não temos recurso. Que nós não temos dinheiro. Que a gente não tem... Irmãos, isso é uma mentira do espírito enganador. Você, minha irmã, nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. E é Ele que vai fazer essa igreja crescer. Ele vai fazer prevalecer. Não é a força do Gilmar, não é a força do pastor Braulio, nem do Quina. É de Jesus Cristo. E Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. E Ele falou, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja. E sobre essa igreja também, nós falamos em nome de Jesus. Ninguém vai ser retirado mais do nosso meio pelas garras de Satanás. Ninguém mais. Se você um dia não estiver mais nessa igreja, saia por motivos bíblicos, princípios bíblicos. Pastor, eu olhei a régua de medir e a Bíblia diz, vá para esse ministério, vá para essa igreja para você servir a Deus lá. Usa a Bíblia, não usa o seu coração, porque o seu coração é enganoso. Pratique a verdade, viva em obediência, que é um teste que João faz com os falsos profetas. Eles eram desobedientes, filhos do diabo, mentirosos. João usa esse teste da obediência. Obedeça a palavra de Deus. Peça direção a Deus diariamente sobre a sua vida. Peça direção a Deus diariamente sobre a sua vida. Quem foi que passou isso na igreja para nós? Passaram no grupo da nossa igreja. Calma lá, segura aí. Um já descobriu. Então, quem passou foi Edir Macedo. O Digão fala, nunca mais eu volto ali. Não foi Edir Macedo, irmãos. Foi o pastor Braulio que passou. Foi o nosso pastor, nosso irmão que passou. Quando eu vi 5 pontos, eu falei, cara, é a conclusão da minha pregação. Vamos amar mais, vamos cuidar mais da palavra de Deus, vamos ouvir o que o Espírito Santo está falando para a igreja, que nós vamos chegar aonde Deus quer que nós chegamos como igreja. Vamos orar enquanto os irmãos vêm aqui à frente para a gente encerrar o nosso culto. Senhor Deus, eu quero agradecer, porque Tu és o Deus verdadeiro sobre nossas vidas. A verdade é a sua essência, Deus. Tu és a verdade. Tu és o nosso guia, o nosso protetor. Quero fazer um pedido especial. Que o Senhor tire o cansaço do nosso coração, o abatimento. Restaura, Senhor, aquilo que tem causado tristeza, que tem aprisionado cada um de nós aqui. Trabalha, Senhor, nessa igreja. Em nome de Jesus, tira do nosso meio o espírito enganador, que já entrou em algumas mentes, tem causado tristeza, e que isso saia e que a Tua palavra seja colocada no lugar. Que Jesus nos conduza, que nós possamos resistir até a volta do nosso Senhor, no nome dEle que nós oramos. Amém. Vamos ficar de pé? Amém, igreja. Amém.